sabe que gêneros literários não existem de verdade, né? Esses nomes que as pessoas dão por aí, fantasia, ficção científica, romance, a gente só usa para poder se referir às coisas. Não são categorias de verdade. Qualquer definição do que faz parte de cada gênero vai estar errada de alguma forma. E os quem tá falando não sou eu não, tá? São vários teóricos da área, tipo o Antoine Compagnon, em O Demônio da Literatura, e o David Perkins, em Is Literary History Possible? Isso vem de duas ideias centrais. Primeiro, a ideia de que a arte sempre precede a crítica, ou seja, que a teoria que tem que se adequar à literatura, e não o contrário. Se uma obra não se encaixa em nenhuma categoria, é culpa da teoria e não da obra. E segundo, a ideia de que dividir e categorizar obras por um critério é sempre ignorar vários outros. Quer um exemplo? Drácula, eu não tenho em mãos aqui agora, e O Médico e o Monstro foram escritos mais ou menos na mesma época, e os dois tendem a ser considerados literatura fantástica. Até aí tudo bem, né? Acontece que O Médico e o Monstro usam um narrador em terceira pessoa, mas o Drácula é contado por meio de cartas. Sabe que livro também é contado por meio de cartas? Os Sofrimentos do Jovem Werther, de 100 anos antes, que é simplesmente a história de um jovem alemão apaixonado por uma moça que já se casou, sofrendo por isso. Então por que a gente vai colocar Drácula na mesma categoria do Médico e o Monstro e não dos Sofrimentos do Jovem Werther? Mas aí você pode dizer, ele simplesmente está nas duas categorias, porque cumpre os requisitos das duas. Bom, então vamos pegar outro exemplo. Star Wars. Eu imagino que você vai dizer com uma certeza razoável que Star Wars é uma ficção científica, né? Alienígena, nave espacial, robô, não tem nem discussão, né? Mas uma ficção científica não devia ser marcada pela ciência e tecnologia exacerbada substituindo a magia? Então como é que fica a força? Não é magia? Aí você vai dizer que não, que tem uma explicação científica, que é um efeito dos midi-chlorians, micro-organismos presentes no corpo dos usuários da força e... Tá, mas a força, de certa forma, rege o universo, levando as coisas em direção a um equilíbrio, né? Quando os destinos mortais são movidos por uma força maior, além do controle deles, a gente tem um nome curioso para isso: pandeterminismo. Sabe onde isso aparecia muito? Na narrativa clássica grega. Bom, então Star Wars talvez seja uma epopeia, né? Melhor ainda, quando e onde Star Wars se passa? Há muito tempo, numa galáxia muito, muito distante? Engraçado, tem um gênero bem curioso que usa muito essa indeterminação no espaço e no tempo. Os contos de fadas. Era uma vez, em um reino distante. Você vê como isso vai ficando cada vez mais absurdo, cada vez mais ridículo? É claro que isso não quer dizer que você não pode falar de gêneros literários e esperar que as pessoas vão pensar mais ou menos na mesma coisa. Mas da próxima vez que for fazer isso, é só lembrar que essas coisas não são categorias exatas e irrevogáveis. São só umas etiquetas que a gente coloca para ajudar a identificar.